Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um podcast Inteligência Industrial. Hoje temos convidados aqui muito especiais. O tema de hoje vai ser bem específico e ao mesmo tempo bem abrangente, porque nós vamos conversar primeiro sobre todo o panorama da inteligência artificial na indústria. Vamos dar uma relembrada na indústria 4.0, porque a inteligência artificial na indústria também tem relação com isso, né? E depois a gente vai falar do sistema do LiveMass e trazer algumas funcionalidades e até a própria inteligência artificial. Vamos mostrar para vocês a forma como ela está sendo implementada no sistema, tá bom? E para falar com a gente aqui, temos hoje o Bruno Miller. Pode se apresentar, Bruno? Olá, gente, tudo bem? Sou o Bruno Miller, sou o CTO da Harbor, responsável ali também, trabalhando com o nosso produto que é o LiveMass, né? Plataforma de gerenciamento de produção e controle de qualidade. Então, vim aqui para trazer um pouco de conhecimento aí para todo mundo, trazer dados e como a gente pode melhorar a indústria 4.0 no âmbito industrial aí para nossos clientes e para quem estiver interessado nesse assunto também. Perfeito, então. Aqui do meu lado está conosco o Samir. Bem-vindo, Samir. Bem-vindo. Obrigado. Bom, eu trabalho na Harbor já há 12 anos, né? Eu sou engenheiro de controle e automação e trabalho com sistemas industriais desde que eu entrei na Harbor, né? Com grandes indústrias, pequenas indústrias. Então, a gente carrega um pouco de experiência aí nessa jornada. E desde 2021, 2020, não lembro exatamente, mas estou liderando o time de desenvolvimento aí do LiveMass. Perfeito. E, não menos importante, quem está aqui com a gente também, mas que vocês já conhecem, o Túlio Duarte. Bem-vindo, Túlio. Obrigado. Bom dia, Érica. Boa tarde ou boa noite. Não sabemos que horas que vamos assistir, né? Bom, meu nome é Túlio Duarte, eu cuido das operações de tecnologia da Harbor. Estou muito feliz de estar com a minha equipe aqui para discutir tecnologia. Perfeito, então. Então, já para introduzir o tema, né, sem mais delongas, Túlio, eu queria que você desse uma recapitulada para a gente no conceito de indústria 4.0, né, por que surgiu isso e como que isso está sendo aplicado hoje no chão de fábrica e qual a importância, né, desse conceito e dessa aplicação dentro das indústrias. Eu vou fazer que nem o vídeo do Falcone, do professor Falcone, que a gente gosta. Vou até me ajeitar na cadeira para falar de um tema que eu gosto, né? A indústria 4.0 é uma estratégia de competitividade, né? A indústria que está migrando para esse modelo, ela quer ser mais competitiva, né? E ela tem que ser competitiva em vários âmbitos. Primeiro, na excelência operacional, né? Então, na excelência operacional, geralmente nas outras revoluções, né, você adota algum tipo de tecnologia que permite você fazer mais com menos. Na indústria 4.0 não é diferente. Na excelência operacional, você vai fazer mais com menos. Mas qual que é a tecnologia? O que faz de diferente? É a informação. O uso da informação permite com que você acione um outro sistema, mande uma informação para frente, utilize essa informação para evitar uma perda, sabe se o equipamento vai quebrar antes da hora, sabe onde estão as coisas, sabe quanto você gastou de energia, de insumos e assim por diante. Então, a informação é a grande ferramenta que permite você fazer mais com menos. Só que, como uma estratégia de competitividade, não basta você só mexer na excelência operacional, porque muitas vezes você está competindo para o mercado regional. Então, quer dizer, se você consegue produzir com menos custo, você consegue avançar numa outra cidade, num outro estado. Mas daí, quando você quer partir, por exemplo, para um outro país, né? Uma indústria quer vender na Colômbia, nos Estados Unidos, no Chile, no México, na Europa. Então, quando você está falando por exemplo, de uma abrangência global, você precisa ser realmente competitivo, né? E para ser competitivo, você precisa ir além do que mexer só na excelência operacional. Você precisa além de fazer mais com menos, você precisa começar a mexer no teu produto. O que é mexer no teu produto? É diminuir o que a gente chama de time to market. Time to market é o tempo que uma pessoa pensa no produto e o momento que ele está disponível na mão do consumidor. Você precisa diminuir esse tempo. Por quê? Porque daí seu produto evolui mais rápido. Então, quer dizer, teu concorrente está na versão A do produto, você está na B. Ele está na B, você está na D. Então, quer dizer, o seu produto não perde valor. Então, na primeira perna, você faz bem feitinho, gasta menos dinheiro. Na segunda perna, seu produto não perde valor. E na terceira perna, como você está agregando tecnologia nele, no produto, você pode encontrar novos modelos de tirar dinheiro desse produto, ou seja, novos modelos de negócio, né? Então, você consegue fazer mais dinheiro
com o mesmo produto. Então, só para a gente tangibilizar, para não ficar na teoria, tá? Imagina que você tem uma fábrica de carros. Então, na primeira perna, você faz um carro de maneira mais barata. Ou seja, você está mais eficiente, você tem um lucro maior. Na segunda perna, você vai lá e coloca uma funcionalidade que todo mundo quer. O carro dirige sozinho. Quem que não quer um carro que dirige sozinho? Você está lá mexendo no WhatsApp e o carro está lá dirigindo para você. E todo mundo quer, ou seja, as pessoas pagam mais por esse carro. Então é a segunda perna. A terceira perna, já que ele dirige sozinho, por que enquanto a gente está fazendo esse podcast aqui, ele não está fazendo dinheiro para a gente? Então, quer dizer, você sai de uma estratégia de vender carro para uma estratégia onde você faz ele melhor, ele é bom pra caramba e ele traz dinheiro para você. Isso que a gente chama de estratégia de competitividade. É como se você vai para uma luta, uma briga, um UFC da vida, e você vai com diversas artes marciais para competir com uma pessoa que sabe uma só. Você tem uma vantagem competitiva muito maior. Então, no fim das contas, a indústria 4.0 é isso. É essa jornada. Mas ela começa com a empresa se transformando internamente. É muito difícil uma empresa partir para um modelo de transformação, e por isso que a gente chama de transformação, se ela não começar a adotar dentro do seu dia a dia, da sua operação, da sua fábrica, soluções de indústria 4.0. E nesse âmbito, eu sempre falo, seja pequena, média ou grande. Média ou pequena. Problemas, né? Os cinco que eu chamo cinco grandes problemas que acontecem no chão de fábrica, né? Produção. Todo mundo quer produzir bem, né? Todo mundo quer produzir com qualidade, né? Minha qualidade está boa? Sim. As minhas máquinas vão quebrar? Eu estou gastando só aquilo que eu deveria de energia, de insumo, de gás, de água? E onde é que estão as minhas coisas? Porque os recursos, eles são sempre escassos e sempre vão ser. Então, produzir bem. Saber fazer uma boa produção, controle de produção, fazer uma boa qualidade, controle de qualidade, gestão de insumos, energia, que é basicamente análise de variáveis, manutenção, a preditiva, por isso que a preditiva é um grande exemplo de indústria 4.0. E rastreabilidade das coisas, né? Rastreabilidade. Eu chamo isso aí dos 5 cavaleiros da indústria 4.0 e no conceito da indústria 4.0, essas soluções, elas têm que ser acessíveis também para as pequenas e médias. Então, quer dizer, dá para todo mundo começar, desde que vá buscar o local correto, as empresas corretas, os parceiros corretos, as pessoas corretas, porque é um processo. A tecnologia, ela é acessível, ela é aplicável. O que muda de uma empresa para outra é a vontade de caminhar, né, de trilhar essa jornada e a capacidade de ir se transformando, né? Porque você não vai só mais produzir, você vai produzir e olhar a informação. É que nem quando a gente dirige, né? A gente pode dirigir daqui até uma outra cidade, até São Paulo, e pode ir no feeling, como a gente fazia antigamente. Com um dispositivo como o Waze, você já sai daqui sabendo que horas você vai chegar, quantas paradas pode ter por algum tipo de motivo, acidente, obra na rodovia. Então, isso aí a gente chama de smart driving, né? Direção inteligente. É a mesma coisa da produção inteligente. Você usa a informação para produzir melhor. Perfeito. Vocês querem agregar alguma coisa? Né? É legal o que o Túlio falou, né? E é importante desmistificar mesmo, né? Que a indústria 4.0 é uma gama muito grande de tecnologias e iniciativas que você pode ter na empresa. Muita gente pensa que não, é só tecnologia de ponta, muito caro, que só as grandes montadoras ou grandes empresas conseguem ter acesso a esse tipo de tecnologia. Mas, na verdade, não. A base de tudo, né? Como o Túlio mesmo comentou, é a informação. E hoje existem iniciativas onde você consegue, com custo, inclusive, bem mais barato do que já foi no passado, fazer essa coleta dessas informações, né? E para você usar elas, né? E tem tecnologias próprias para você conseguir tirar o proveito desse tipo de tecnologia, né? Então, é bem legal o que o Túlio falou ali. Ele tem vários usos, é uma gama de diversos usos que podem ser feitos, né? E o LiveMesh vem nessa, né? Na plataforma, a gente tenta... uma das pernas ali da parte da indústria 4.0, que é essa parte da transparência de dados, a gente conseguir, primeiro, conectar os dados de máquinas, conseguir trazer o que está acontecendo no chão de fábrica, né? Não só das máquinas, mas também o que está acontecendo entre as pessoas que estão ali usando, né? Utilizando o sistema. Então, com esse monte de informações, né? A gente consegue tirar muitos insights, muitos aprendizados e também direcionar a indústria e a produção para o ganho, né? Então, e aí tem ganhos de várias áreas, né? Tem tanto ganhos diretos da eficiência do trabalho, de segurança do trabalho,
da eficiência, né? E redução de custo. Então, muitas oportunidades aí nesse setor aí. E eu costumo dizer, e eu sempre gosto de fazer analogia, porque às vezes a gente entende melhor a analogia, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de um conceito horizontal, né? Como música. Música é um conceito horizontal, certo? E você tem lá dentro os estilos. Você tem lá o pagode, você tem lá o samba, você tem lá a ópera, você tem o rock. Rock é igual ópera? Ópera é igual samba? Não, são coisas distintas, mas todas elas são música. Então, a indústria 4.0 ela também é um conceito horizontal. Aí, dentro da indústria 4.0, você tem as estratégias de implementação. Por exemplo, o Smart Manufacturing, que eu citei, é o jeito de você produzir melhor. Utilizar a informação para produzir melhor. É como o Smart Driving que eu citei. Você coloca o Waze para saber que hora você vai chegar, quanto tempo você vai levar, um caminho diferente. O Smart Manufacturing é isso. Pegar um sistema de controle de produção, como o LiveMass, e utilizar ele para diminuir as perdas. Saber onde estão as perdas. Smart Manufacturing. Você tem lá a produção autônoma, né? Que é colocar robô, que é o que todo mundo acha difícil de fazer e que parece Jetsons, né? Você aperta um botão e o produto sai lá do outro lado. É outra estratégia. Você está diminuindo custos com outro tipo de tecnologia. Você tem a personalização em massa, que é outra estratégia, que é você vender um produto que é único para a Érica, que é único para o Samir, que é único para o Bruno, que é único para o Túlio. Ele tem mais valor porque ele é único. É outra estratégia. Então, os Smart Products, que é você agregar valor no produto. Quer dizer, você faz de qualquer jeito, mas o produto é tão bom que ele tem muito valor, né? No começo dos carros autônomos, eu citei o carro autônomo, tinha muito isso, né? As fábricas não estavam, as que nasceram com esses conceitos, elas não eram tão boas de produzir, mas o produto é tão bom que ele tem um valor agregado muito alto, que um carro da Tesla vendido, você precisa vender 100 carros da GM, né? Para equivaler. Então, é outra estratégia. Só que, no geral, a empresa precisa decidir como ela quer competir. E uma vez que ela decide como ela competir, ela escolhe a estratégia dela. Assim como quando você vai fazer uma festa, você quer bolar que animação que você quer dar. E aí você vai lá e escolhe o seu estilo de música. Então é esse conceito todo de estratégia, de competitividade que eu falo. A tecnologia está lá como suporte, né? Como meio para essa estratégia. Mas eu sou muito fã de que elas sempre comecem pelo Smart Manufacturing. Perfeito. E dentro da indústria 4.0, a gente já sabe que existem algumas tecnologias, né, que fazem parte disso, que são as tecnologias-chave da indústria 4.0. A inteligência artificial está aí dentro, a gente já imagina, né? Mas vocês poderiam contextualizar um pouco dessas tecnologias para que a gente chegue ali no assunto da inteligência artificial de uma forma linear? Eu acho que o Túlio falou algumas ali, né? Tem a parte de manufatura aditiva, né? Que é a impressão, né, de peças, que é até bastante utilizado em algumas indústrias. Você tem a própria IA, mas como a gente vai falar depois, né? Tem a parte robótica também, que é o que vem na cabeça quando você pensa, né, em fábricas avançadas, mas não precisa ser a robótica a estratégia de implementação da sua indústria 4.0, né? Tem o IoT, que é o que a gente usa bastante, e é talvez uma das tecnologias mais baratas para você começar o seu caminho na indústria 4.0, né? Que é o que a gente usa aqui dentro do LiveMass, e onde a gente começa a digitalizar as informações, né, do chão de fábrica, trazer isso para um ambiente virtual. Tem a parte do metaverso também, que está aí há algum tempo. Cloud, né, o Cloud Computing, que é o que a gente também utiliza aqui no LiveMass. A simulação também é uma tecnologia muito importante. Digital Twins, né? Sim, para a gente separar por grupos, a gente pode dizer, por exemplo, assim, IoT, Cloud, essa combinação serve muito bem para soluções de excelência operacional. Né? Para fazer manutenção preditiva é muito bom, para fazer controle de produção é muito bom, análise de controle de qualidade é muito bom. Para você diminuir o tempo de fazer um produto, né, da ideia à execução, simulação é um item muito bom, inteligência artificial é um item muito bom. A manufatura aditiva é muito bom porque você prototipa o produto rápido, avalia, por exemplo, resistências físicas, o uso, manutenção, né? Uma vez a gente recebeu na Harbor uma garota que estava voltando da Alemanha e ela tinha feito um estágio numa empresa que faz prótese. E eles adotaram naquela empresa uma
uma impressora 3D na parte de engenharia de produto. E isso mudou a empresa, porque eles fazem prótese de mão, pé, ombro. E a de ombro era muito difícil de fazer, porque a mão tem mais mercado, né? Mão e pé. E de ombro não. E aí, então, quer dizer, o produto de ombro ele sempre não encaixava bem em cada corpo. O cara é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, enfim, não encaixava bem. E ela falou que... Por que isso? Porque quando você faz uma prótese, um modelo de uma nova prótese, você tem um ferramental para ser construído, tem que usinar, é caro. Não, um processo que levava 6 meses, 3 a 6 meses, pelo que ela falou uma vez. E aí eles adotaram a manufatura aditiva. E nessa adoção eles começaram a gerar um modelo por dia, testar um modelo por dia. Então que eles diminuíram muito o tempo de lançamento de novos modelos no mercado. E o tempo baixou para mais ou menos 1 ou 2 meses, se eu não estou errado, na conversa que a gente teve. Então, nesse grupo, né, de produtos, né, a manufatura aditiva e a simulação são bem legais. A inteligência artificial, ela pode entrar nos produtos inteligentes, no próprio produto, não só no processo produtivo, pode entrar na própria excelência operacional também. Então, só que tem um item que pouco se fala, né? Que esse cara que está do meu lado aqui é um top demais no assunto, que é a parte da segurança. A segurança, a cybersecurity, né? Que se fala, a cibersegurança, ela é uma das tecnologias habilitadoras, né? Porque ela está por baixo ou entre todas essas tecnologias. E isso é muito importante. E aí, isso é um desafio, mas também é uma obrigação, né? De todo mundo que está mexendo com tecnologias atuais, é ter esse cuidado com os dados, né? Tem toda uma organização que tem que ser feita, né? Tem LGPD, temos GDPR, então são tudo normas onde, né, você precisa cuidar muito bem dos dados. E esse faz parte dos desafios da responsabilidade de quem, né, produz o uso da IA e também de qualquer informação onde você tem que coletar, gerenciar e cuidar dos acessos, né? Então, um pilar muito importante. Mas eu diria até que é uma base, assim, né? Porque essa semana ainda eu vi uma reportagem de uma montadora, uma grande montadora, que vai ficar uma semana sem operar suas fábricas por causa de um ataque cibernético, né? Então, não adianta você trazer tudo para a cloud e aí, né, não trazer a cibersegurança junto, porque talvez piore a sua situação, né? Então, a parte da cibersegurança, ela é realmente uma base aí que deve estar sempre, né, constante vigilância. Constante vigilância. E justamente. uma tecnologia que às vezes vem para agregar pode acabar com o negócio se não for bem implementada, né? Então, por isso que o cuidado não negligenciar, né, a segurança, né? Lembrando que a segurança é de todo mundo, né? Desde da própria tecnologia, das pessoas que usam, toda a cadeia inteira. Então, é uma preocupação que todo mundo tem que ter bem forte mesmo. Eu ia enfatizar bastante isso, que não é que é mais seguro ou menos seguro. É bem seguro, desde que seja sempre uma preocupação e uma constante vigilância e uma tecnologia tão forte quanto o próprio IoT, quanto a própria cloud, quanto o próprio robô, quanto a própria simulação, quanto a própria impressora e assim por diante. Sim, boa. E trazendo agora aqui já para a parte de inteligência artificial, por que vocês acham que agora é o momento de a indústria começar a se preocupar um pouco mais com a inteligência artificial, né? Porque hoje, pelo menos, a gente vê que no chão de fábrica, enfim, no chão de fábrica não, mas nos assuntos para o chão de fábrica, a inteligência artificial está muito em alta, assim como em todos os lugares, né, tá? A inteligência artificial. O que vocês pensam sobre isso, assim? Por que seria bom colocar a inteligência artificial na indústria? Quais seriam os benefícios? Como que poderia se usar isso lá dentro do chão de fábrica ou, enfim, dentro da gestão? Vamos combinar aqui que quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de ChatGPT para cima, né? Generativa. Tá? Vamos tratar bastante desse tema, porque a gente pode falar de inteligência artificial como análise de imagem, né? Sistemas de visão, né? E a gente trata isso num tema à parte, mas acho que eu vou estender a pergunta da Érica e deixar vocês comentarem para a gente falar especificamente da inteligência artificial generativa, que é conhecida por nós como ChatGPT e coisas do tipo. Perfeito, né? Eu acho que o interessante, né, já que o foco aqui é ChatGPT, LLMs, né? Acho que esse é o grande boom, né, que a gente sentiu, né? Já fazem 2 anos já, mas 2 anos bem intensos, bem rápidos, com muitas melhorias.
E as pessoas comuns já estão usando, né? Então não é só a área da indústria, né? A gente vê pessoas físicas usando no seu dia a dia, inclusive com psicólogos, né? Já tem, acho que o Fantástico teve essa notícia esse domingo, né? Estão usando com psicólogo até, enfim. Mas as áreas, né? A gente vê todas as áreas tirando algum proveito, né? Tirando algum benefício dessa tecnologia. Então ela é visivelmente disruptivas e todo mundo que já experimentou viu o potencial, né? E a indústria não é diferente. A indústria, né, a LLM ela vai muito bem quando você tem dados, né, envolvidos nela. Então, tanto que ela já foi pré-criada, né? Ela já foi pré-treinada com alguns tipos de informações, alguns tipos de modelos, tanto com as informações que você imputa, né? E que o modelo vai ajudar e vai trabalhar em cima daquele teu prompt, daqueles teus dados para gerar um melhor resultado. E na indústria a gente é uma área farta de dados, então, e dados de todos os tipos, tanto os dados produtivos, dados do que as pessoas fizeram, deixaram de fazer, né, planos de ações. E aí vem o grande desafio, né? Não adianta a IA por IA, o chat GPT por si só, ele é muito bom, obviamente, vai te ajudar muito em várias coisas, mas para você tirar o melhor resultado de um chat GPT, você precisa imputar os dados, de mais dados, e organizar esses dados. Então, é ótimo as pessoas usarem, mas é melhor ainda quando você tem algo por trás que está organizando esses dados, trazendo mais contexto, trazendo mais informações, inclusive ajudando você no que talvez seria seus prompts, né? E é esse que é um dos movimentos que a gente está tentando alcançar ali no Live Mass, né? O ChatGPT vai continuar existindo, é uma ótima ferramenta, mas que tal a gente dar um poder a mais ao ChatGPT, não só o ChatGPT, como qualquer outras LLMs, e conseguir trazer mais dados, mais contexto, mais organizado, e talvez com as perguntas já prontas, e aí sim trazer um resultado maior em cima da indústria, né? A inteligência artificial, como o Túlio falou, né, o machine learning, por exemplo, que não é a IA generativa, ela já é usada há bastante tempo em várias indústrias diferentes, né? Eu acho que a IA generativa tem tudo para impulsionar a indústria 4.0 e ser a cara da indústria 4.0, né? Porque ela é diferente das outras, do machine learning, ela é muito fácil de usar, né? Para você usar um modelo de machine learning, tem todo um processo, todo um pipeline de coisas que você precisa fazer, né? Para poder usar e treinar, enfim. É um pouco difícil de você utilizar, vamos dizer assim, né? Tem que ter alguém muito especializado ou muito treinado para fazer aquilo. Já o ChatGPT, né, ou a IA generativa, ela é muito fácil de usar, né? Você vai lá no site, por exemplo, dita a tua pergunta e ela já cospe o resultado, né? Então, ela é muito acessível, justamente. E por isso que eu acho que tem todo esse boom, esse hype, né, em cima de um negócio que trouxe um mundo que parecia muito distante ou muito, né, técnico para todo mundo, né? Ele democratiza a parte da inteligência artificial com todo mundo. Então, assim, eu estou muito empolgado assim, com tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que é muito legal de estar na indústria de tecnologia, na indústria de manufatura também, porque eu acho que é um ponto de virada mesmo, assim, sabe? Eu acho que existe hype, como toda nova tecnologia, né? Quando chega, todo mundo fica muito empolgado e às vezes, né, o negócio não é tudo aquilo que falam. Mas eu acho que dessa vez é um pouco diferente, né? A gente vê os líderes das maiores empresas de tecnologia, né, já falando isso, não é de agora, já faz alguns anos, né? Então, eu tenho um negocinho diferente dessa vez. Mas, assim, como foi a internet também no começo, demora. Existe uma curva, né, de maturidade para tudo, né? Então, até no Startup Summit que teve essas semanas atrás, eu via
uma palestra que acho que era o Benedict Evans que deu, e ele deu um exemplo que eu fiquei pensando depois, né? Ele falou, cara, o GPS no celular, quando surgiu o GPS no celular, você não imaginava que ia surgir o Uber, por exemplo, né? Verdade. Então, existem vários produtos, né, e processos, enfim, que a gente nem pensa hoje, mas que vão ser habilitados pela, né, inteligência artificial generativa que a gente está vendo hoje. Coisa que a gente nem pensa ainda, não tem nem ideia do que vai acontecer. Mas que lá na frente, né, passando por essa curva de maturidade, a gente vai começar a enxergar e depois falar, putz, como é que eu não percebi que, né, poderia ter feito isso naquela época, né? Mas acho que é um momento de aprendizado para todo mundo, né? A gente que trabalha com desenvolvimento de código, por exemplo, é uma revolução, né? Hoje eu mais reviso o código da IA do que escrevo, né? E se me falasse isso há 2 anos atrás, eu não ia acreditar, por exemplo. Seria maluquice. Seria maluquice. Então, é claro, tem que usar com parcimônia, né? Sempre revisar o que está sendo colocado, não dá para acreditar que tudo que é colocado ali é verdade, mas, assim, eu acho que é uma mudança grande que está acontecendo e que tem tudo para, nos próximos anos, acelerar, sabe? E eu entendo quanto empolgado Samir, eu, Bruno, estamos, né? Porque do que a gente já usou e já colocou para rodar em cliente, já dá um impacto. Já deu impacto, as pessoas já entendem que é diferente, que está agregando. E eu sempre falo que a indústria, e não sou só eu que falo, tá? Todo mundo sabe. A indústria ela é intensiva de conhecimento. Conhecimento é chave para um bom processo produtivo, né? Então, o que é conhecimento? É procedimento operacional. Conhecimento é como você manipula um processo, como a matéria-prima se transforma. Então, tudo isso é conhecimento. E a indústria ela é intensiva de conhecimento. Para o produto se transformar, entrar matéria-prima e sair do outro lado em escala, é conhecimento profundo em diversas áreas. Como fazer, como o material se comporta, como a qualidade deve atuar, quais são as questões de segurança envolvidas. E aí, a gente está falando que a IA generativa, né, o ChatGPT, como a gente popularmente conhece, mas a IA generativa, ela dá acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento não é só o conhecimento padrão, é o conhecimento que a empresa está gerando ali no dia a dia. Então, vamos supor que o cara compra uma máquina e precisa dar um peteleco para a máquina funcionar. Aquele conhecimento é só daquela fábrica, não é da outra indústria. E aquele conhecimento que a pessoa descobre como aquilo funciona melhor, está dentro das pessoas. E uma vez que a pessoa sai, aquele conhecimento vai embora com ela. A IA permite que aquele conhecimento continue dentro da indústria e se torne acessível para o próximo cara que vier, para a próxima pessoa e na verdade, a IA permite que você perceba o comportamento do processo e sugira aquele peteleco. Então, isso aí é muito para um processo produtivo, né, que é intensivo de conhecimento. Isso ajuda. A gente sabe quantas indústrias hoje sofrem de turnover, que a gente fala, que é rotatividade, né? Sim. Que são as demissões, a entrada e saída de colaboradores, e aí você tem que treinar todo mundo e inserir conhecimento, né? A gente sabe como as indústrias, elas têm que, para acessar vários mercados, seguir diversos padrões operacionais lá na operação, né? Você checou tal coisa, você mediu a espessura de tal coisa. Então, essas garantias, esses conhecimentos, esses procedimentos, a IA traz, sugere, revisa, checa e assim ela vai ajudando bastante o processo produtivo. A gente tem muito hoje a IA, né, ChatGPT, a IA generativa, ajudando no que a gente chama de escritório, né, para fazer uma peça, escrever um e-mail, para mandar criar um PowerPoint e assim por diante. O que a gente está propondo e a gente está trabalhando, e isso que nos deixa bastante empolgado, é que a gente consegue ver que essa IA aplicada na fábrica ajuda e vai ajudar bastante. Legal. E como que seria essa IA aplicada na fábrica, especificamente dentro do LiveMess? Bom, a gente está trabalhando nisso, né? Como eu falei, existe uma curva de aprendizado, de maturidade, né? Todo mundo para trabalhar nessa área, porque, claro, que você vê lá na frente, né? O site do ChatGPT parece tudo muito simples. É uma caixa de texto, você envia um texto lá e recebe uma resposta, né? Mas quando você vai desenvolver aquilo por trás, é toda uma stack, né? Um conjunto de tecnologias
totalmente novo, né? Porque pensa que você precisa ter uma observabilidade ou ver o que está acontecendo por debaixo dos panos, porque, né, quando você está usando lá IA e ela tem aquele reasoning, ou que ela diz que ela está pensando, por exemplo, às vezes vários vai e volta, né, de uma conversa ali dentro da IA, que a gente precisa estar vendo o que ela está pensando, o que ela está gerando ali, né? Pra gente ver se ela está indo pelo caminho certo e logar isso e ver se ela está gerando respostas condizentes com o que o usuário perguntou, né? Então a gente tem dentro do LiveMesh, a gente está começando por um lugar que existe existe um problema, e isso é importante, a gente aplicar, né, a IA onde existe problemas a serem resolvidos, não adianta você aplicar por aplicar. Então a gente tem lá dentro, por exemplo, as notas que os operadores deixam durante a produção, né? Ou seja, quando você tem uma parada, além da razão que o operador coloca lá porque a máquina parou, ele quer colocar uma informação textual, porque nem tudo está dentro do reason code, você não consegue dizer tudo com simplesmente um código. Então ele coloca lá que a máquina parou por setup, por exemplo, e aí colocou que ele teve dificuldade de trocar o molde, enfim, né? E ao longo da operação, do dia, aquelas notas vão se acumulando. E a gente tem um relatório consolidado, que a gente chama, onde você consegue ver todas essas notas, além de outros dados de produção. Só que dependendo do número de notas que são deixadas, fica muito difícil de você analisar tudo aquilo, né? Porque quanto a gente incentiva muito, né, que os operadores deem essas notas, né, coloquem essas notas no sistema, porque elas trazem uma informação muito relevante. Mas quanto mais eles botam, mais difícil é de você analisar aquilo depois. Então a gente trouxe, por exemplo, o resumo dessas notas, né, com um parágrafo, né, um parágrafo que resume todas aquelas notas que foram selecionadas naquele relatório consolidado, naquele filtro que foi colocado. Então isso ajuda na tomada de decisão. Você não precisa lá olhar as 30, 40 notas que foram deixadas, porque a IA generativa está deixando ali um resumo dizendo, olha, o que aconteceu foi isso, 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 no dia aconteceu isso, no turno X aconteceu isso, a máquina parou por causa do setup e o operador disse que era problema na troca do molde. Então isso traz, né, agilidade e resolve um problema real ali. Tudo bem, pode parecer pequeno, né? Mas a gente até, na hora de apresentar para alguns clientes que a gente já está testando a funcionalidade, eles falam, nossa, mas eu pegava as notas do relatório consolidado e jogava no chat GPT, né? Então, isso é um problema também, um problema até de segurança para as empresas, né? Sim. Porque se você pega, né, as suas notas operacionais e joga num chat qualquer, né, seja Claude, enfim, você não tem ali a garantia de que aquilo não está sendo usado para treinar modelos, de repente, né, aqueles dados ali são utilizados pela empresa, dependendo da LLM que você está utilizando para treinamento. Então, a gente ali no LiveMesh, a gente tem essa preocupação, né? A gente usa até OpenAI por debaixo dos panos, mas os dados ali, eles são garantidos que não são usados para treinamento, né? Então, a gente tem essa preocupação, além de trazer um monte de contexto que o ChatGPT não tem. Ele não sabe, por exemplo, que você é uma fábrica de plástico, por exemplo, né? E já usando o resumo que é feito por dentro do LiveMesh, a gente traz todo o contexto de qual que é a empresa, qual que é a área que aquela empresa atua, os centros de trabalho fazem parte de um setor dentro daquela empresa, o que faz cada centro de trabalho. Então, tudo isso é colocado por debaixo dos panos ali para produzir aquele resumo, né? Com mais riqueza e com mais contexto para que ele seja mais útil, né, para aquele usuário. Então, esse é só assim, o primeiro passo que a gente está dando dentro do sistema, né? A gente tem um roadmap de muito mais ambicioso, vamos dizer assim, mas a gente está no momento de explorar e aprender. E a gente está agora recebendo feedback dos nossos usuários para melhorar essa funcionalidade e aprender para começar a aplicar em outras que também já estão
né, engatilhadas aí, já estão até sendo testadas no nosso ambiente. E essa Legal. é uma grande vantagem do sistema estar em nuvem, né? Todo mês o cliente recebe um sistema novo já com IA, com novas funcionalidades, né? E eu vou reforçar muito a questão do contexto. Quando você tem as anotações, né? Na indústria a gente tem o caderninho preto lá que se fala, né? Que é tudo que acontece na fábrica ali. O cara está testando uma nova matéria-prima, ele emprestou um ferramental, ele observou no setup uma condição diferente, que ele vai anotando para que a pessoa que chegue no próximo turno saiba o que aconteceu. Quando você faz que nem um cliente estava fazendo, de pegar essas notas e jogar no ChatGPT, ele vai ter um resultado X, né? Além da questão de segurança e tudo mais, mas ele tem um resultado X do resumo. Quando você joga isso com todo o contexto, né, que o Samir citou, que vai fábrica, setor, o produto que ele está fazendo, quantas vezes ele já fez, as variáveis que estão naquela máquina, pressão, temperatura, todo esse contexto, se ele executou ou não executou um procedimento operacional, executou ou não executou um checklist, né, se teve ou não teve uma parada antes, tudo isso é contexto que ajuda a agregar muito na riqueza do resumo que vem. E aí aquele resumo vai fazer muito mais sentido para a pessoa. É como você pegar um fato isolado, um dado, se eu falar hoje 30 graus, você fala, tá bom, tá calor, né? Daí você fala assim, 30 graus no Ártico. Fala, opa, peraí, temos um problema, né? Então, assim, esse contexto, ele enriquece muito essa funcionalidade, por exemplo, dos resumos das notas, e para mim é uma grande diferença, porque você começa a gerar uma inteligência voltada para a manufatura, não uma inteligência generalista, né? Uma inteligência que de fato, e é isso que muitas vezes as pessoas às vezes gostam e às vezes não gostam. Às vezes você vai para utilizar uma inteligência artificial e fala assim, não é tudo isso. Não é tudo isso porque você foi lá e perguntou de maneira genérica, ela deu uma resposta genérica. Quando você vai para uma inteligência artificial dentro do LiveMesh, que a gente chama de Livia, você vai ter, a nossa proposta é que você tenha algo que realmente ajude, né? Que você não saia com a sensação de falar, não é tudo isso. Não, realmente aqui eu consegui ver coisas que eu não estava vendo. Legal. E como que, já que vai ter uma espécie de LLM, né, dentro do LiveMesh, como que se garante, nesse caso, a segurança ali do produto, né? Até do próprio LiveMesh, se tu puder citar um pouco, Bruno, no sentido de muitas pessoas se preocupam por ser em nuvem e tal, e aí entra a parte de deixar os dados na ferramenta de inteligência artificial. Como que se resolve isso dentro com o sistema? Com certeza, né? Essa é uma preocupação, acho que todos devem ter, né? Cada vez tem mais dados sistemas coletando mais dados cada vez mais sensíveis, né? Tanto pessoais, nesse caso a gente está falando de dados industriais, então é uma preocupação que todos devem ter, né? Na cadeia inteira, desde quem é o fornecedor, do cliente e todos os players que têm acesso aos dados, né? Então, essa área de segurança, né? A gente pode aqui dizer de várias técnicas que você pode aplicar, mas muito tem a ver com processos bem definidos, seguindo os processos, né? Existem já muitas normas já que auxiliam você a ter esse processo bem efetivo, né? Dentro da empresa, né? Uma delas é o ISO 27001, né? Que é o que a gente está buscando aqui para o próximo ano já, onde a gente consegue, né, se certificar de que vários processos ao longo da cadeia, tanto da entrada da informação, do manuseio dela, até você se desfazer da informação, né? Todo um processo, né? Inclusive a LGPD entra também, né? Nesse quesito. E aí você tem que atacar tanto na parte de tecnologia, né? Então tem muitas tecnologias, tanto análise de vulnerabilidade, tecnologias de firewall, um bom gerenciamento do sistema de cloud, criptografias, né? Redundâncias, né? Para conseguir ter disponibilidade. Então, existe um conjunto de tecnologias, tanto da parte técnica, quanto da parte de processos, quanto da parte de pessoas que precisam ser seguidos. E é um desafio, mas faz parte, né? Então, qualquer tecnologia, né? Você tem que também ter o seu cuidado para você conseguir ter bons resultados, né? Sem muitos riscos, né? E nessa parte da LLM, né? Assim, eu até diria
me corrija se eu estiver errado, né? Mas até diria que não é muito diferente do que já existia antes. Porque, assim, as pessoas se preocupam muito porque você está colocando informação textual, né? Sim. E aí parece muito mais claro que, pô, essa informação está indo para a nuvem. Mas, assim, a maioria das empresas, né, que trabalham com cloud, né? A maioria não, todas as empresas que trabalham com cloud estão com informações lá na AWS, na Microsoft, no Google, né? Essas informações estão lá, só que elas estão dentro de base de dados, elas estão dentro de arquivos. Então não parece, né, que a informação está lá, né? Ou não fica tão evidente ou tão transparente, né? Quando a gente usa LLM, a gente está escrevendo um texto e aquele texto tem várias informações que são relevantes e pode ser informações que já estão, né, na própria AWS, na própria Microsoft, lá dentro de banco de dados. Mas porque você está deixando tudo de forma bem explícita, você se preocupa mais. Mas, então, assim, eu acho que tudo que é feito para proteger os dados já, quando você tem um sistema SaaS ou, né, você tem um sistema na nuvem, vale também para LLM. Só que tem um ponto a mais que é buscar um parceiro de LLM, né, alguém que tem um modelo, né, que tem lá nas suas cláusulas que não vai utilizar os dados para treinamento, que não vai disponibilizar, que tem um procedimento de apagar os dados, né, para não deixar lá esses dados guardados, né, nesse servidor. Então, acho que muito do que já existia antes, a parte de segurança, vale também para LLM, só esse cuidado a mais de escolher bem o seu fornecedor de modelo, né? Se você for utilizar um fornecedor, ou você pode também, né, ter o seu próprio modelo, usar um modelo aberto, enfim. Mas acho que vale as mesmas preocupações, né? Uhum. Perfeito. E nessa questão, a LLM, ela vem para agregar, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouco, assim, se possível, como isso vem mais para ajudar o ser humano ou ao invés de tomar o lugar dele, digamos assim. Porque muita gente tem a preocupação tanto com Live MES, né? Vai colocar um sistema MES lá, meu Deus, eu vou ser monitorado, eles querem me vigiar e tudo mais. Tem operador que pode se sentir assim, né? E também a questão de ficar preocupado se vai ser demitido ou por isso ou não. Como que entra essa circunstância? Perfeito, posso falar um pouco, assim, pelo menos até agora, né? A gente não pode dizer muito para o futuro, mas nada acontece, nenhum resultado vem só da LLM por enquanto, né? A gente vê, principalmente o ChatGPT, você precisa do input, e aí você vai receber um output, que é o teu texto, e você tem que agir sobre isso para que algo aconteça. Então, não vai ser tão cedo que os seres humanos vão sair do loop. Mas o que vai mudar, e já está mudando com certeza, né, em várias áreas, é que quem não usa isso, quem não usa informação, quem não tateia vai ficar para trás, né? Vai deixar outra pessoa que vai perder o emprego para outra pessoa que não usar essa tecnologia, né? E então, porque ela claramente já se demonstrou uma tecnologia que traz uma eficiência concreta, direta, né? As próprias pessoas já estão percebendo isso no seu dia a dia. Então, a dica que eu tenho para todo mundo, para todas as pessoas, usem, né, com cautela, não acreditem, mas usem, porque e para quem não usa, né, quem está usando pouco, comece, né? Comece o quanto antes, porque tem muita gente que já está usando, e quem não usar vai ficar para trás, né? Já está ficando. A gente vê, né, a gente que é da área de tecnologia, aqui eu, Samir, diretamente, é uma revolução na área de desenvolvimento que é muito visível e tá todo mundo a gente já vê grande parte dessa área já se movimentando. E não só essa, né, mas essa que a gente tem mais contato, né, mas a gente vê muitas outras áreas que já tá tendo uma revolução. Então, é difícil fazer futurologia, mas também não podemos ser hipócritas e dizer que quem não usava provavelmente vai ficar para trás e tem um certo risco, sim, tá? Sim. Quer citar o estudo, Samir? Uhum. Eu ia falar do assunto que o Bruno estava falando ali, da parte da... Assim, eu dar um exemplo meu, né? Eu tenho meu background todo na parte do back-end, porque para quem não sabe, é a parte, né, que fica
por trás do software, né? Quem mexe com banco de dados. A parte feia, né? É a parte feia, a cozinha, né? Cozinha. O front-end, que eles chamam, é a parte, né, visual, que você vê na tela. Então, existe essa separação, né? E assim, eu já fiz coisa de front-end, eu sei o básico, né? A gente se vira, mas eu não sou, assim, sou muito ruim, assim, na parte do front. Eu até considero que eu tenho ideias boas, mas na hora de implementar, né, eu vou conseguir, mas eu vou demorar um tempo muito maior para conseguir fazer o que alguém que tem experiência do front faz. Mas com a LLM, a generativa, né, você ganha essa capacidade, vamos dizer assim, né? Então, tô com uma ideia lá de uma coisa que eu acho, uma feature que eu acho legal de fazer. Antes eu tinha que pegar alguém lá, pegar um desenvolvedor front-end e falar, olha, eu quero fazer isso, isso, isso. Quanto tempo vai demorar para fazer? Ele fala, uma semana, um mês, sei lá. E aí eu tenho que arranjar um tempo dentro da empresa para ele conseguir desenvolver aquilo para mim, para daí eu testar se aquilo, né, fica legal ou não fica legal. Com a IA generativa, cara, eu consigo fazer sozinho, né? Final de semana, depois do trabalho, vou lá, pego lá o cursor, o Cloud Code, enfim, e coloco lá, começo a digitar o que eu quero e o negócio sai, né? Então, assim, ele traz uma eficiência para um negócio que antes que ia demorar, sei lá, um mês para fazer, ou às vezes você nem vai adiante porque você fala, isso aqui vai dar muito trabalho, isso aqui, né, eu preciso arranjar alguém de front, eu preciso fazer o back, não sei o quê. Cara, você consegue fazer um negócio, um MVP, vamos dizer assim, um sistema basiquinho, para testar a sua ideia, né, de uma maneira muito mais fácil. Então, traz uma eficiência muito grande, né, é inegável. Então, assim, sobre a questão do emprego, né, eu acho que toda a revolução industrial, ela trouxe mudanças. Sim. Eu acho que mudanças vão ter, né. Você tem que estar atento, você tem que conhecer, de preferência utilizar, aumentar, né, o seu poder ali dentro, naquilo que você faz e estar atento. Eu acho que esse seria o conselho aí, né? Não vai ser a tecnologia que vai roubar, mas as pessoas que usam tecnologia podem pegar teu emprego, né? Sim. Então, a gente está longe ainda do robô, né? Daquele Doomsday, né? Que o iRobot, vai chegar o robô e vai roubar nossos empregos. A gente não está lá ainda, mas muito claro que as pessoas que usam a ferramenta vão sair na frente. Ontem mesmo um colaborador nosso ali da Harbor, o Murilo, comentou assim que algumas atividades que a gente está fazendo que não daria para ter sido feita se não tivesse com IA, porque não daria, seria muito tempo demais, não daria para ficar pronto. Então, e isso é muito palpável, isso é uma coisa que há 2 anos atrás não era possível. Então, muitas das coisas que antes não eram possíveis ou porque eram muito caras ou porque eram muito difíceis, agora já não é mais. Então, é muito claro o ganho, né? Ele é muito palpável, ainda mais depois que você vê o resultado, depois que você passou pelo processo de uso. Acho que é muito... Assim, você se sente muito mais poderoso, vamos dizer assim, né? Se você já tem... Se você tem ideias boas, né? E você consegue implementar aquilo de uma forma muito mais fácil. Você sente que você consegue fazer, né? Vamos dizer assim. Na área do marketing, eu acho que também deve estar sendo, né, utilizado, né? Sim, bem muito. utilizado. Então, eu imagino que o sentimento seja parecido. Falar, tinha que fazer esse copy aqui, vai demorar, né? Não tô sem ideia. E às vezes você começa a trocar uma ideia ali usando, sei lá, o ChatGPT, e aí começa a surgir algum tipo de ideia, ou ele monta o texto para ti, ele revisa o texto para ti, né? É algo que às vezes você ia ficar com preguiça de fazer por conta própria e acaba fazendo porque existe essa tecnologia hoje. Né? Coisas que a gente fazia em horas, hoje demora minutos, assim, para conseguir fazer. É muito bom. E eu tô puxando aqui, né? O Bruno até tá me cutucando aqui, ó, não olha o celular, né? Mas é que o Samir trouxe um estudo do MIT pra gente, né? Que tem uma parte lá que trata exatamente desse tema, né? E ele fala assim, né? Até vou ler aqui, que não há cortes massivos, né, de emprego, né? Mas há redução seletiva em suporte técnico, né? Então, hoje o suporte técnico ele pode não existir mais com pessoas.
é isso que está dizendo aqui. Tarefas administrativas e dev repetitivo, que ele coloca, que são tarefas administrativas e repetitivas. Então, essas tarefas do dia a dia, repetitivas, administrativas e suporte, essas sim são empregos que realmente podem acabar. Né? Vão se transformar, a pessoa que está trabalhando nisso pode fazer outras atividades, né? De fato, o trabalho não falta para ninguém em qualquer empresa, né? Então, e fala bastante que assim, não há cortes massivos, mas há redução. Então, quer dizer, acontece sim de haver substituição mesmo, mas ainda não é uma coisa massiva. Então, o entendimento, acho que se leva disso aqui é que a ferramenta hoje ela ajuda muita gente e já começa a haver uma transformação no emprego, sim. Assim, eu acho que talvez, assim, até a gente está vendo algumas empresas, alguns cortes, ninguém fala explicitamente que é por causa da IA, mas pode ter algum tipo de relação. Mas uma outra coisa que pode acontecer é antes você precisava contratar mais uma pessoa e falar, pô, acho que não preciso contratar mais um dev. Acho que uma pessoa dá conta, vamos dizer assim, né? Então, esse tipo de ajuste, assim, é passível de acontecer, assim. Eu vejo isso acontecendo. Mas, também a gente tem que lembrar que, assim, não me parece que porque eu estou mais eficiente, eu vou programar 1 hora e vou curtir o resto das 7 horas e vou para a praia, né? Tipo, você fica mais eficiente e isso te traz mais possibilidade de fazer outras coisas, né? Outras atividades que você antes ia, né, postergar ou colocar para outros dias, você adianta trabalho. Ou seja, você vai ter mais coisas para fazer, né, paralelas, porque você consegue ser mais eficiente. E talvez não precise de uma outra pessoa fazendo. Sim. E aí você pegou um ponto ótimo, né? E acho que isso serve para qualquer outra área e não só a nossa, né? E aí, para quem acha muito pessimismo nessa parte de IA, aí tá uma lição ali que o Samir falou, que o que vai acontecer é que algumas tarefas que normalmente eram mais trabalhosas agora vão ser feitas muito fáceis, mas os desafios das áreas, elas são muitas vezes infinitos, né? Sempre tem o que melhorar. Então, esse é um jeito de você enxergar também que as áreas, normalmente, elas são infinitas, né? Você vai sempre ter algo, a tecnologia ela vai conseguir ajudar você em certas áreas e vai conseguir deixar você mais eficiente, mas aí você vai partir para o próximo problema. Então, você sempre vai ter um problema maior, talvez essa parte... E a IA vai ajudar muito na parte da automatização. Então, tem muito espaço ainda para o ser humano atuar, né? A gente está longe ainda de uma IA onisciente, onipresente, que faz tudo. A gente não está lá ainda, então... Acalme-se, gente. Vai dar tudo certo, por enquanto. Não criamos pânico. Não criamos pânico, mas, né, fica a dica também. Quem não usar, né, vai ficar para trás. Então, não podemos esquecer disso aí. Sim. E ouvi boatos de que entraram umas funcionalidades bem legais no LiveMess. E acho que seria bem bacana a gente conversar aqui e contar para o pessoal também que está ouvindo algumas novas funcionalidades que a gente está trazendo aí como novidades, né? Queria começar aqui já trazendo alegrias para o pessoal de melhoria contínua. A gente está com um plano de melhoria dentro do LiveMess, né? Vocês poderiam explicar um pouco, trazer os detalhes dessa novidade, dessa nova feature? A gente só faz coisa legal, né? E assim, em primeira mão, né? Porque, tá no forno. Assim, a gente... Ano passado, né? Acho que no Harbor Summit passado, a gente lançou o plano de melhoria, vamos dizer assim, MVP, né? A gente queria colocar alguma coisa nesse sentido de deixar o procedimento, né? De melhoria contínua, vamos dizer assim, dentro da empresa, deixar o processo bem amarrado dentro do sistema, né? Para que aquela pessoa consiga ver os dados, todos os dados daquele problema que ela está procurando atacar e dentro do sistema que ela conseguisse criar e tivesse ferramentas para criar soluções para aquele problema. Porque o LiveMess, no final das contas, assim, ele ajuda em várias áreas, né? A parte de visibilidade, mas o objetivo final que a gente, né, gostaria de ter com o sistema é trazer mais eficiência, é diminuir perda no chão de fábrica, né? Trazer mais OE, né, para quem é da área aí. Então, o plano de melhoria veio nesse sentido. E aí, nesse ano, com a IA generativa, a gente, né, sentou e pensou, seria
muito legal, porque a IA generativa ela é muito boa nessa parte de gerar, né? De gerar texto, de gerar ideias, e casa muito bem com a parte do plano de melhoria, né? Onde você vai definir uma perda que você quer atacar, você vai ver dados sobre aquela perda, né? Gráficos, como é que aquilo aconteceu nos diferentes turnos, se aconteceu aquela perda mais em determinado produto ou em outro, como é que aquilo evoluiu ao longo dos dias, se está aumentando, se está diminuindo, se acontece mais numa sexta-feira, porque o pessoal está mais relaxado para o final de semana, ou se não, acontece, né, na mesma proporção em todos os dias. Então, você tem toda uma parte de análise exploratória, onde a gente traz também a parte das notas, né, que é muito importante, e a parte da cadeia de ajuda. Então, o que os operadores estão escrevendo lá em relação àquela perda. E aí é legal que, assim, a nossa mentalidade aqui em lançar essas features que tem a IA generativa, elas normalmente vão ser complementares. Ou seja, a gente está usando o resumo das notas que a gente fez lá para o relatório consolidado dentro também do plano de melhoria para gerar insights a partir das notas, porque muitas vezes as notas, né, você vai olhar num período de 3 meses, pode ter potencialmente milhares de notas, né? Então você não vai colocar, né, 1000 notas para o cara olhar na tela e analisar aquilo. Então a gente está sempre buscando alimentar as novas features com as features anteriores, né? Fazer uma coisa incremental, assim. Então, a IA generativa vai te ajudar, vai ser um copiloto durante esse processo. Você vai ver, como eu falei, a parte da análise exploratória, e aí você vai definir hipóteses para por que aquela perda está acontecendo, atacar para descobrir a causa raiz, né? Então, você vai ter lá dentro a ferramenta de Ishikawa, onde você pode pedir para a IA gerar, né, hipóteses nas 6 categorias ali do Ishikawa. Você tem análise de 5 porquês, onde você pode também pedir para a IA ir fazendo 5 porquês junto com você, né? Então, você pode escrever um porquê e aí pedir para a IA gerar o outro, ou pedir para a IA gerar todos os 5, enfim. Você consegue fazer toda essa análise usando a IA generativa como um copilot, vamos dizer assim, e até chegar na causa raiz. E aí você define um plano, né? Você diz, olha, eu quero diminuir o número de vezes que essa perda está acontecendo, que essa parada está acontecendo, por exemplo. Você coloca uma meta e um deadline, né? Até quando eu quero resolver isso daqui. E aí você define os seus planos de ação. E aqui é uma parte também muito legal, que a generativa ajuda, que você pode gerar os planos de ação com o uso da IA generativa. Então, a Lívia, né, a nossa IA generativa, ela conhece as funcionalidades do LiveMass, né? E ela vai utilizar as funcionalidades que já existem hoje para tentar te ajudar a criar um plano de ação. Ou seja, se você tem um problema lá, vamos dizer que é setup, e aí ela identifica que você não está usando, por exemplo, o checklist para fazer o setup. E ela identifica que aquele teu problema que está sendo, né, o sintoma está sendo parada por causa de setup, né, paradas prolongadas por causa de setup, que os operadores estão sentindo falta de um procedimento padrão. Então, ela vai sugerir, por exemplo, no plano de ação, que você implemente o checklist do próprio LiveMass para ter esse procedimento para que os operadores sigam, e isso ajude ali na hora de fazer o setup e reduz essas paradas prolongadas por setup, né? Então, isso é só um dos exemplos, né? Tem outros exemplos, por exemplo, setar alguns tipos de alertas, né, dentro do LiveMass, quando a parada acontecer, que esse alerta seja setado para que as pessoas possam ir ao encontro da máquina e verificar o que está acontecendo. Então, tem uma série de funcionalidades que você pode utilizar para trazer essa melhoria, né, essa eficiência. E às vezes até os próprios clientes não conhecem, né, tudo que tem dentro, que dá para fazer dentro do LiveMass. Então essa é uma parte bem legal. E aí, né, passando essa parte dos planos de ação, você executa esse plano e se der tudo certo, você no final vai ter essa comparação do quanto você conseguiu melhorar com aquele plano ou não, né? Ou se aquilo não foi o suficiente, aí você pode estender o seu plano, você pode gerar um novo plano, enfim, né? Mas essa funcionalidade aí é uma funcionalidade que a gente acha que vai ser
vai trazer bastante ganho aí para a indústria, se for bem utilizada. Mas a gente está testando ainda internamente e logo mais a gente vai colocar aí, né, o plano de melhoria com o auxílio da IA generativa, justamente indo nesse caminho que a gente estava comentando, né, de potencializar aquilo que o ser humano já faz, né? E ela tem esse poder de análise, talvez, que o ser humano ele até tem, mas potencializa muito com o uso da IA generativa, né? E o que eu acho muito legal mesmo, que quando você faz um Kaizen, tem uma indústria, né, que você Sim. para a galera para fazer um Kaizen, uma melhoria, geralmente o processo de Kaizen, ele pode levar horas, né, para uma perda que você está atacando. E pensa você fazer um Kaizen tendo do lado um super consultor. Né? E esse super consultor, o que ele traz? Ele traz informações do setor que você tem, que é uma informação mais genérica, o setor de plástico, o setor de alimentos, o setor metal mecânico, mas ele também traz o conhecimento do que aconteceu para aquela perda, né? Durante aquela perda, e traz junto o conhecimento que você já utilizou alguma vez na vida para resolver aquilo. Porque a gente sabe que muitas vezes os problemas voltam. Então você tem um cara do lado, que é um super consultor, que vai agilizar não só para trazer isso em volume, mas também para agilizar o processo como um todo. Porque pensa, para você fazer um brainstorm, por exemplo, de um 5 porquês, né? de um Ishikawa, em cada um dos 6 âmbitos dele, para você colocar 60 hipóteses e forçar a barra para ter 60 hipóteses num grupo de 4 ou 5 pessoas, vai tempo. Sim. Ali está disponível com um clique. Com um clique ele já gera 60 hipóteses diferentes, né, que são possíveis considerando tudo isso, né? Então não dá para, na brincadeira aí, fazer um Kaizen em 10, 15 minutos, né, olhando ali rapidamente os insights, olhando as hipóteses, achando a causa raiz, imputando, trabalhando com ela e desenvolvendo um plano de ação e começando a já colocar na prática com as funcionalidades que ele próprio sugere, né? Ou com as mudanças no processo produtivo. Às vezes não é uma funcionalidade, às vezes é uma mudança mesmo no processo produtivo. Então agiliza tempo, agiliza com assistência, né? Vai assistindo e vai seguindo um fluxo que leva ao resultado no fim das contas, porque monitorar é uma coisa, fazer gestão é outra, ter inteligência é outra. Aí a gente reúne esses três âmbitos numa ferramenta só, né? Isso é muito bacana. Legal. Pois é, né? E eu acho que o Túlio tocou um negócio legal, né? E salientando, né? Que se você controla seu chão de fábrica no papel, ou você tem um sistema que ele é parado no tempo, que ele está ali, que ele não consegue se conversar com nada, né? Você nunca vai conseguir chegar nessa ponta, que essa ponta da IA. Ou consegue, mas é muito difícil, né? Uhum. Então, aí vem a vantagem de você ter uma solução, primeiro que ela atualiza numa constância bem alta, né? Hoje a gente tem um ciclo de melhorias de aproximadamente um mês. Todo mês estamos lançando algo novo. Isso é disponibilizado para todos os clientes ao mesmo tempo. E a gente consegue também usar isso dessa informação para trazer melhorias para o próprio cliente, né? Então, essa é a vantagem do cloud computing, né? Que ajuda bastante, além de reduzir os custos, né? Para quem tá contratando, né? Não tem que se preocupar muito com a TI, você tem que se preocupar, né? Em ter os IoTs e usar os dispositivos, né? Hoje a gente trabalha muito com tablet, celular, computador. Então, basicamente, a infraestrutura interna necessária para você começar não é alta. Em termos de infraestruturas, hoje em dia, né? Os equipamentos eles são bem baratos, né? E você já consegue começar a usar a tecnologia, né? Sem grandes custos de TI e usar a inteligência artificial. Então, as coisas se conectam, né? Então, uma tecnologia, ela habilita a outra. Então, por isso que eu acredito que sistemas SaaS, cloud, ganharam um peso ainda maior agora com o advento das IAs, né? Porque isso facilita bastante realmente o uso, né? E o nosso sistema, ele também, né? A gente sabe que não depende das pessoas, né? E a gente preza muito por ser muito amigável e conversar com o operador, né? A gente já ouviu isso até, né, de clientes nossos, né, que esse sistema conversa com a gente. Então, mas isso foi todo um trabalho, né, da equipe ali do Samir, grande equipe ali de desenvolvimento, que conseguiram trazer, né, desenvolver esse sistema que consegue conversar. Então, ele parece fácil, e é para ser fácil mesmo, né? Ele tem aquele aspecto ali de amigável, né?
Mas, claro, tem muita tecnologia por trás, né? É ali que tá o segredo, né? Que nem o Sami comentou, né? O ChatGPT, né? A gente digita um prompt e depois vem uma resposta. Parece Mágica. super simples, né? Mas, né? Quantos anos de tecnologia foram, né? E de conhecimento tiveram que acontecer para a gente chegar nesse ponto. E... Esse ponto que o Bruno falou é bem importante, tá? A parte do conhecimento que os operadores trazem, né? Porque essa funcionalidade, por exemplo, do plano de melhoria, ele traz voz, ele empodera os operadores. Porque essa funcionalidade ela vai muito bem quando você tem notas e cadeias de ajuda, que são, afinal das contas, textos, né, imputados pelos operadores, porque a generativa vai muito bem na parte de análise de texto, né? E lá tem informações que, como eu falei, num reason code, né, quando o cara vai justificar uma parada, um operador vai justificar uma parada, ou ele vai dizer que tem um problema de qualidade e vai colocar no reason code também. O reason code ele diz pouco sobre o que realmente aconteceu, o que estava acontecendo no chão de fábrica naquele momento. Então, as notas, né, o uso das notas, o uso da cadeia de ajuda, ele traz uma informação valiosíssima para essa funcionalidade. Então, né, empodera os operadores, porque aquilo que ele está colocando, o que ele está imputando lá, está prestando para alguma coisa, né? A pior coisa que pode acontecer é você ir lá e colocar a informação no sistema e aquilo não ser utilizado para nada, né? Hoje, assim, no LiveMass e daqui para frente, né, o uso desses textos, né, dessa informação tácita ali do chão de fábrica, né, digitalizar isso, quem está utilizando isso vai sair na frente. Justamente, né, a gente está testando essa funcionalidade com empresas que utilizam bem essas funcionalidades de notas, de cadeia de ajuda, porque ali é que a gente vê que realmente tem um potencial grande, né, no uso dessa IA generativa. E é legal isso tudo, porque você consegue começar a levar as melhores práticas para setores dos mesmos setores da mesma empresa. Então, imagina que você tem uma fábrica com 100 injetoras, tá? E você tem um grupo lá das 3 primeiras injetoras que vai muito bem e um grupo lá no fundo das injetoras do galpão que não vai muito bem, né? Então, você consegue começar a descobrir e levar essas práticas que funcionam para aqueles que ainda não adotaram, até por distância, até por não se encontrar, até não se falar. E pensa num caso mais bacana que a gente tem também, que são clientes que têm multiplantas. Geralmente, quando você tem múltiplas plantas, sempre tem aquela planta matriz que é tudo do bom e do melhor. E tem aquela planta que foi comprada, aquela planta que está distante, aquela planta que está iniciando, que está sempre no segundo plano, né? Então, você começa a ajudar a transferir essas melhores práticas de uma planta para outra. Então, o LiveMass ele entra com essa pegada muito forte, né, de ajudar, né, de levar o conhecimento, de manter esse conhecimento, de ajudar, de melhorar, de encontrar perda, de dar solução. E assim a gente vai ganhando dia todos os dias que a gente fala. Que legal. E ouvi falar também, passarinhos me contaram. São bons esses passarinhos, hein? Que a gente tá agora também com um checklist. Vocês podem contar um pouco de como é a função de um checklist normal dentro do chão de fábrica, né? A função no seco ali, sem sistema, sem nada. E o que muda na vida de quem trabalha e precisa fazer checklist, sabendo que tem isso dentro de uma ferramenta como o LiveMass? Eu vou começar puxando, tá? Que o checklist é um procedimento operacional, né? Pensa que para fazer, a gente tá atendendo uma empresa de aviões, né? E o processo só para fazer o tanque do avião são mais ou menos uns 38 procedimentos operacionais que tem que ser seguido à risca. Uhum. Né? E não é só seguido à risca, ele tem que ter rastreabilidade de que foi seguido à risca. Porque na hora que acontece lá algum tipo de problema, existe toda uma estrutura nesse setor, todo regulado, que vai buscar a causa incessantemente, porque é um setor difícil. Então, só para fazer um tanque, só fazer um pedaço do tanque, aliás, tá? Uhum. A chapa de um pedaço do tanque, para ser bem preciso, né? Então, procedimentos operacionais, eles existem aos montes. E para garantir qualidade, para garantir melhor eficiência, para garantir produtividade, para garantir rastreabilidade. E nesse âmbito, tudo que é procedimento operacional sempre pode ser transformado
num checklist. Porque você pode ter um procedimento que é uma leitura de um documento que a pessoa vai lá, antes de executar uma ação, vai lá e lê. E a gente encontra isso muito na fábrica. Você vai na fábrica, tem umas folhinhas de plástico, assim, é como se fosse uma bíblia, né? Que você vai virando folhinha de plástico, e tá tudo ali nos procedimentos. Na prática, o que a gente acaba vendo é o conhecimento tácito sendo passado de pessoa para pessoa, né? E é aquela história, né? A pessoa que recebe está recebendo um conhecimento de uma outra pessoa que você não sabe se ela está num nível alto, baixo, conhece tudo, ou fez uma interpretação daquela leitura e assim por diante. Então, o checklist ele entra muito com uma garantia de procedimentos operacionais. E aí, eu deixo para os meus colegas, amigos, detalharem como a gente implementa isso no LiveMess, que eu acho muito bacana do jeito que a gente faz, porque ajuda mesmo a garantir, né? Eu posso falar um pouco, então, sobre o checklist, né? Ele vem muito, assim, em linha com o que o Túlio falou, né? Para garantir procedimento, né? E a vantagem, né, de ele ser digital é rastreabilidade, como o Túlio falou, né? Você tem tudo lá guardado para sempre, né? Você pode anexar, por exemplo, imagens, né, ou documentos nesse checklist. Até você consegue fazer isso num checklist de papel, né? Você vai ter que tirar a foto, vai ter que imprimir a foto, anexar lá junto com o papel. Clips. Não sei como é que funcionaria isso. Lembrando que a mas... foto, um anexo, na prática é uma evidência. É evidência, Uma justamente. evidência concreta daquilo que você cumpriu. Porque não adianta lá nada o cara falar, não, beleza, fiz. Eu falo, eu quero ver, né? Você fez mesmo. Então você consegue lá pedir, na hora que o cara coloca o usuário coloca uma resposta, que ele coloque uma evidência de que ele realmente fez aquilo que ele falou que fez. Você consegue gerar alertas também a partir do checklist, né? Que no checklist papel fica também difícil de você fazer. A partir dos triggers, né? Porque ele obriga, né? Tem os momentos corretos, né? Isso, os disparos do checklist, né? Eles são configurados, você tem uma gama bem grande de triggers, né? Que a gente chama de formas de disparo, né? Então, você pode disparar um checklist na troca de um produto, na troca de uma ordem, no início de um turno, no final de um turno, pensando que você precisa fazer alguns procedimentos quando o operador entra no turno, né? Por exemplo, verificar se está tudo organizado, se está tudo limpo, né? Executar ali o 5S, né? A gente sabe que no papel pode tudo, né? A gente já viu checklist no papel, o cara, ele pode dizer que fez no horário X, mas na verdade ele fez horário Y, né? Sim, Ele de fato. então o sistema não tem como não ser. Desculpa te Não, interromper. tá certo. Isso aí também. Tem a outra questão é que o checklist ali, ele tem as respostas, né, pré-cadastradas, ou seja, você não consegue responder nada além daquilo que são respostas que você espera ali, né? Então, se você, de repente, deixa um texto aberto lá, o cara vai escrever um negócio que nem você entende, né? Quando é no papel, lá no checklist 80 digital. vira 88. Tem isso. Temperatura. Justamente, você vai colocar um valor de uma medição de uma variável, né? No digital fica muito mais fácil e mais claro, aquele valor é aquele que realmente foi imputado, né? Até esse ponto é bem legal, porque dentro do checklist a gente traz as variáveis do Live Machine, que é outro módulo que a gente tem no LiveMess, que é o nosso módulo de controle de variável. Então você consegue juntar os dois e utilizar as variáveis do Live Machine dentro do checklist. E aí você pode, todo input de resposta no checklist vai virar uma medição daquela variável numa carta lá no módulo do Live Machine. E você vai ter isso, né? Você consegue ver como é que isso variou ao longo do tempo, como é que isso variou ao longo dos produtos, dos turnos. Você consegue gerar alertas, né? Quando colocar limites vamos dizer assim, de especificação para aquela sua medição. Então, tem várias vantagens ali de você utilizar o checklist junto com o Live Machine. E é isso, né? A gente viu também no Harbor Summit esse ano lá alguns cases do pessoal já utilizando, né? O checklist a gente lançou no começo do ano, acho que foi no final do primeiro trimestre. E eu fui olhar esses tempos lá, mais da metade dos nossos clientes já estão utilizando, porque é algo realmente que
é um problema de chão de fábrica, todo mundo, Alta né? aderência. Tem alta aderência, justamente. E lá no Harbor Summit foi trazido um case de uma empresa que está tirando todo o papel de chão de fábrica, né? E o checklist digital ali é um dos pontos que eles estão atacando. E que é muito legal, assim, de ver a funcionalidade sendo utilizada, dá muito orgulho, assim, né? E se você não usa, use porque tá bem legal, assim, no LiveMesh, o checklist digital, tá? E ele entra no contexto. De novo, para IA, o grande alimento de qualquer IA é a informação, é o dado, tá? Então, quer dizer, se você tem informação pobre, informação ruim, a hora que você coloca isso para a IA, não vai esperar que ela vai transformar isso em algo muito melhor daquilo que você imputou. Conforme você tem dados, informações de diversas origens, diversos tipos, né? Então, o que é origem e tipo? Tipo pode ser um texto, pode ser uma variável do Live Machine, pode ser uma anotação, né, do caderninho, né, que na verdade é uma anotação digital, pode ser um problema-solução, um pedido de uma cadeia de ajuda, a minha máquina está fazendo um barulho estranho e na solução está lá que foi trocado o motor dela. Então tudo isso aí é tipo, né? Origem é onde esses dados estão, né? Então estão no checklist, que é um procedimento operacional, estão numa parte de uma variável que a gente está analisando, o óleo da máquina, a carga e tudo mais. Então o tipo e a origem, né, se são de boa qualidade, vão gerar cada vez mais informações e soluções para que a IA possa contribuir nesse processo, e esse é um ciclo cada vez mais virtuoso. E eu sempre digo que assim, a gente tem vários cases onde a aplicação de checklist e Live Machine garantiram auditoria e rastreabilidade de tomada de decisão. Foi apresentado durante o evento um case de uma indústria de correntes, de motocicleta, onde houve uma pequena queda de energia no terceiro turno. Só que essa foi uma queda pequena de energia. E como a corrente da motocicleta estava sendo temperada, né, fazendo a têmpera dela dentro de forno, não se sabia exatamente se aquele lote era um lote seguro. E foi através da rastreabilidade, né, da informação, que foi olhar lá no Live Machine quanto isso tinha sido afetado, quanto baixou a temperatura, que foi tomada a decisão pela diretoria se aquele lote deveria ser bloqueado ou não. E foi, no fim das contas, né, garantindo a segurança de um motociclista lá depois de uma motocicleta que foi vendida em outro estado. E eu acho isso muito bacana, porque a gente está falando aqui de garantir produtividade, como funcionalidades que a gente chama mais básicas do LiveMesh. Garantir qualidade, por exemplo, com checklist e variáveis. Garantir rastreabilidade, com um rastreio da informação, ou quem fez o que, aonde, quando, qual a temperatura que estava determinado processo, determinada. E a gente pode até monitorar insumos, né, também, que eu acho uma parte importante. Então, quer dizer, a gente atende daqueles 5 cavaleiros que eu falei, pelo menos 4, muito bem, hoje fazendo monitoramento, gestão e inteligência. Perfeito. E parece que não passou, mas já passou bastante tempo. Eu queria agora que vocês trouxessem pra gente as palavras finais, o que vocês querem dizer pra quem tá ouvindo a gente, dicas, conselhos, boas práticas e tudo mais. Bom, eu vou começar então. Acho que ficou claro ali que, né, a gente falou, o foco maior aqui foi inteligência artificial, mas, né, a inteligência artificial é a ponta. Né, e para você chegar nela, né, o Túlio já comentou no anterior, você precisa dos dados, né? E os dados é um desafio você fazer a coleta desses dados, né? Então, tem tantos dados que são por máquinas, como tem dados de pessoas. Então, de novo, se você não tem os dados bem organizados, se você está no papel, se você está com um sistema muito que ele é isolado, ele não consegue conversar, você está longe de chegar nesse objetivo final. Então, por isso que eu convido todo mundo a conhecer a plataforma LiveMesh, porque a gente entra para ajudar no ciclo todo. Né? A gente é especialista nessa área na área industrial, principalmente na parte de controle de produção. E a gente vai auxiliar tanto as empresas, tanto a sair da parte da coleta, tanto das coletas que são automáticas, né? A gente sempre tenta botar a automação o máximo possível para trazer os dados de forma mais simples e automática, mas também, né, facilitando, né, e as pessoas também, né, oferecendo ali maneiras eficientes de coletar as informações das pessoas, com treinamentos, né? Então a gente tem uma equipe excelente de CS, né, que garante que
está sendo bem usado, que as empresas conhecem muito bem o sistema, né? Conseguem entender, fazem bom proveito dela, para daí a gente chegar, né? Quanto mais, e aí o Túlio já estava comentando, né? Quanto mais informações, melhor vai ser o resultado que vai tiver lá na frente, né? Então, aqui na área de TI, a gente fala, né? São dados, informação, conhecimento, sabedoria, né? Então, a gente já está quase chegando, né? A gente está na parte de só dados não adianta, né? Informação, você tem que trabalhar com esses dados para gerar uma informação para... mas o grande ganho você vai estar no conhecimento, na sabedoria, e é isso o caminho que a gente está tentando apontar, né? Para trazer, que é o ganho, né? O ganho, quem vai sentir, né? São as empresas, né? É no uso da ferramenta, é na ação que vai ser tomada diante das informações, porque um sistema por só coleta, é só controle, né? Uhum. É bom, tem que ter, mas dá para fazer muito mais. Sim. Então, esse é o ponto. Bom, como eu falei no começo, tá? Eu acho que é um momento bem empolgante para quem é da área, né, de tecnologia. A gente vê muitas possibilidades, a gente vê muitos problemas que a gente vê que a IA generativa vai ajudar a resolver, né? Isso é bem importante, como eu falei também, de usar onde tem problema, né? Não adianta usar só por usar. E assim, nos próximos meses e anos aí, a gente vê que o LiveMass tem muito a se beneficiar do uso dessa inteligência artificial aí, tá? Eu acho que ter os seus dados digitalizados é o primeiro passo, como o Bruno falou. Se você não tem os dados digitalizados, você não consegue aplicar esse tipo de tecnologia. Então, o primeiro passo é, né, ser cliente do LiveMass, aí, trazer seus dados para o mundo digital, para que a gente possa utilizar aí, as melhores tecnologias e te ajudar a resolver os seus problemas, a aumentar a sua produtividade, a te dar visibilidade e predizer, né, algumas coisas também para você. Então é isso. Eu acho que é um momento empolgante para estar nessa área, tá? Ao contrário do que a gente comentou aqui, eu não tenho muito medo, eu tenho mais empolgação em relação à inteligência artificial. Aí. Legal. E eu também estou empolgado, mas eu deixo sempre um recado muito forte. Comece, busque a gente, ou busque uma empresa, uma entidade. Se quiser conversar sobre o tema de Indústria 4.0, se quiser conversar sobre o tema de inteligência artificial na manufatura, só conversar é um primeiro passo. É melhor do que pensar, eu tenho que fazer, mas tenho que apagar esse incêndio, Porque eu acho que a hora que a gente começa a conversar, começa a viabilizar um caminho novo para a empresa, para a indústria. Então, comece. Acho que ninguém aprende a nadar lendo, todo mundo aprende a nadar nadando, eu sempre reforço isso. E tem um jeito de aprender a nadar nadando sem se afogar, que é buscando boas empresas, bons parceiros, boas entidades de referência, né? Então, comece, porque eu entendo que, assim, às vezes a gente tem um mito de que não é acessível, né? E o conceito de acessibilidade vai além do preço, né? É acessível porque é possível, do ponto de vista de investimento mesmo, mas é acessível porque entra na operação suave, é acessível porque é sustentável e é acessível porque gera resultado. Então, esse conjunto que a gente chama de acessibilidade. E quando a gente começa a conversar e começa a mostrar várias coisas que às vezes a gente coloca como crença limitante, né? Uma crença de que não vai rodar aqui, meu processo é diferente, e a gente começa a colocar essas barreiras para começar a dar o primeiro passo numa conversa, numa discussão, como a gente está fazendo aqui, levando a informação, começa a abrir de que dá para fazer. E eu sempre digo, comece, porque assim, a competição ela tá aí e ela vai ser cada vez mais sempre, cada vez mais forte, cada vez mais difícil e o começo, eu reforço o começo porque a gente está falando de uma jornada e que vai além do produto, vai de uma parceria, vai de um serviço bem feito também, de um acompanhamento, de uma ajuda na cultura com os operadores. Então busque bons parceiros, busque boas entidades para discutir, que eu acho que esse aí é a decisão que todo mundo faz, que acaba mudando muito a vida da própria pessoa, que vai se tornar um profissional melhor, e da empresa também, que vai ser mais produtiva e mais competitiva. Perfeito.
Então é isso, gente. Aqui vocês ouviram a gente falar bastante sobre inteligência artificial aplicada ao chão de fábrica, né? Desde a indústria 4.0 até a inteligência artificial, além de já ter uma palhinha aí de novas funcionalidades dentro do Live Mesh, que é um software mesh para produção, para controlar a produção em tempo real e poder visualizar isso no seu chão de fábrica em tempo real, de onde você estiver. Vou deixar o site do Live Mesh aqui embaixo, caso que você queira fazer contato, e nos vemos no próximo podcast.